Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui fazendo o estudo da tarde de hoje. O tema que colocaram para a gente desenvolver, é uma pergunta. Desencarnei. E aí? Quando eu li assim a primeira vez esse título, eu pensei assim: quantas pessoas passam para o mundo espiritual assim com essa desenvoltura toda, que eu fiquei me imaginando, né, alguém chegar num ponto, no hospital, ou aonde tiver que chegar e dizer: aí, desencarnei, e aí? Uma desenvoltura de quem está tranquilo. E, na verdade, pelos exemplos que a gente vê nesse mundo complicado, doente, né, os desencarnes não são bem assim, não. Desencarnei, e aí? As pessoas, de uma maneira geral, elas se negam a admitir que desencarnaram, resistem à ideia. Quando você argumenta, mas você não está observando que alguma coisa aconteceu, a pessoa diz: não, eu estou com dois braços, estou com duas pernas. Aí a pessoa diz: não, mas isso aí é o corpo perispiritual. Não, 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 é igual ao meu corpo que eu tinha. Então, na verdade, esse desencarnei aí é um ótimo tema para estudo. Mas, na verdade, é muito difícil que isso aconteça. Raras pessoas desencarnam, a gente pode contar nos dedos, desencarnam com calma suficiente para se situarem, aceitam com tranquilidade. A maioria leva longo tempo, às vezes longo tempo depois de ter socorrido, depois de ser socorrido. Ainda leva mais um tempo para aceitar aquela ideia e com um socorro, né? Porque quando ele é socorrido na casa espírita, é colocado para ele palestra, estudo, orientação, pode perguntar a qualquer trabalhador, né? Mas tem gente que não quer nem ficar ali, quer ficar na rua, quer tentar voltar para onde estava, né? Então, é muito complicado, gente. Mas vamos nós. Então, eu vou seguir na apresentação do trabalho, tá? Introdução. Na doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o desencarne, ou seja, a morte do corpo físico, faz parte do processo divino de desprendimento do espírito para a vida espiritual, isto é, a verdadeira vida do espírito. Então, é outra coisa que a gente tem que amadurecer dentro de nós, todos nós, né? Que a verdadeira vida do espírito não é a vida material. É comum, gente, mais do que se imagina, a pessoa não pensar na vida após a morte, não se preocupar, e as pessoas têm até medo de falar. Às vezes, pessoas, por exemplo, do meu meio de relação, né? Não minha família, porque todos são espíritas, mas colegas meus que eu digo assim: eu já estou indo. Não é brincadeira, né? Estou com 86 anos. Que isso, Eduardo? Não fala nisso, não. Que isso? Não quero. Não vamos falar de morte, não, vamos falar de vida. Como se isso fosse um complicador, como se a verdadeira vida fosse essa que a gente está vivendo. E não é a verdadeira vida, gente. A verdadeira vida é a vida espiritual, é a vida no mundo espiritual. Se a Terra não fosse um mundo de espíritos encarnados, nós poderíamos ter ficado no mundo espírita, continuar a trabalhar, continuar a cumprir determinadas missões. Isso não ia afetar em nada a criação divina, não ia afetar em nada a espiritualidade.
Então, nós temos que ter isso em mente, gente, que a verdadeira vida é a vida do Espírito, que todos vamos desencarnar. E que o que morre não é o corpo, não é o espírito. O que morre é apenas o corpo físico, esse corpo que nós trafegamos com ele 80, 90, 70, 60 anos. Nada é inútil na natureza. Tudo tem uma finalidade. Tudo tem uma destinação. Em lugar algum há o vazio ou a ociosidade. Tudo é habitado. Tudo é movimento. A vida em toda parte. Pessoas até de bom nível, né? Bom caráter, boa instrução, se negam a acreditar por força das suas, até por força das vidas passadas, por força da sua educação, né? Acreditar que, como ele não quer falar na vida pós-vida, e como ele acha que vai acabar tudo, ele não acredita que o mundo espiritual seja um mundo de trabalho. Ele não passa pela cabeça dele que o movimento de trabalho independe do mundo espiritual, do mundo material. Que o trabalho não é só do mundo material. O trabalho é do mundo espiritual também. É uma roda viva. Tudo no mundo espiritual é trabalho. E se você olhar na criação divina, tudo é trabalho. Quando você olha para as fotografias que esses telescópios, o John Webb e o outro que eu não me lembro direito o nome, né, aparecem, que dão vida às fotografias, que você vê nebulosas de 12 quilômetros de altura, gases em ebulição, aquilo ali é vida, gente, aquilo ali é fusão, gases se interagindo, é vapor interagindo com gás. Nada daquilo ali está estacionado. Embora a fotografia esteja parada, nada está parado ali. Aquilo é trabalho de milênios, bilênios de anos, ininterrupto, consecutivo. Nada é ocioso, nada é parado. Aliás, Jesus, quando perguntaram a ele se ele ia trabalhar ou se ele fazia milagre, se ele ia fazer milagre no sábado e no domingo, eu disse, faço toda hora, porque meu pai, que me ensinou, trabalha diuturnamente, ele trabalha toda hora. Então, de onde se conclui que o universo é ativo todos os minutos, em todos os momentos. Em lugar algum, há o vazio ou ociosidade. Tudo é habitado. Claro, bactérias, germes, tudo ali tem função. Animais unicelulares, né, que estão ali compondo sua função, tudo é habitado, tudo é movimento, a vida em toda parte. Durante a sucessão dos séculos, durante os lentos períodos de transição, mesmo durante a ação das massas informes, onde os elementos se confundiam, não havia ausência de vida. Que é aquelas fotografias que você diz, né, meu Deus, massa de plasma quente, né, de matéria quente, em ebulição, fervendo, esvoaçando, 12 quilômetros de altura. Aquilo tem vida. Os elementos estão se confundindo ali, se misturando. Vão se transformar em matéria. Ali, por enquanto, são gases, né? Mas vão se transformar em matéria nos próximos milênios. Mesmo aí, seres isentos das nossas necessidades,
lá encontravam refúgio. Na verdade, lá encontram refúgio, porque a atividade é constante, né? A libertação do espírito 1. A continuidade da vida. A continuidade da vida é constante. Ela existe. A morte não é o fim. O espírito continua vivo, consciente. E o melhor, com a sua individualidade completamente preservada. Gente, nós que trabalhamos nas mesas mediúnicas, né, a gente constata isso toda vez que trabalha. Espíritos que dizem os seus nomes, espíritos que se lembram do que fizeram, espírito como preparando vingança, né? Preparando para tirar forra, enfim, vivendo os seus problemas com a sua individualidade completamente preservada. Sabe o que aconteceu no passado. Então, a vida continua, a vida é perene. Ah, mas como é que o corpo fica aqui? O corpo fica aqui. Mas a mente, o perispírito e o espírito vão junto. Continuam a sua ação. Apenas mudou de estado. Apenas muda o estado. Sai do estado de matéria para o estado de espírito. Apenas mudou de estado. Mantém a sua essência. Óbvio, isso é claro, tranquilo. Suas memórias, a pessoa se lembra de como, muitas vezes até como fez a passagem, às vezes não se lembra do momento que ocorreu. Por exemplo, uma pancada, né? A pessoa sabe que vinha num carro e que o carro derrapou e que viu uma árvore se aproximar, mas ele não se lembra exatamente qual foi, se ele bateu contra a árvore. E isso tem uma função que acontece, inclusive, com as pessoas que depois voltam à vida. Eu tive um colega meu que ele sofreu um grave atropelamento há anos atrás, na Avenida Brasil. Já tinha aquela mureta do meio. Ele foi atravessar, mas isso lá para cima, Irajá, Parada de Lucas, por ali. Ele foi atravessar, era de tarde, um sábado. Isso tudo ele se lembra. E ele se lembra, inclusive, que ele chegou até a mureta. Passou para o lado de lá. Aí, ele não se lembra quando ele atravessou e quando ele foi pego pelo caminhão. Foi pego por um caminhão, ele ficou entre a vida e a morte. E não se lembra de que. Se lembra que ele atravessou, que pulou a mureta, mas não se lembra o que foi que pegou. Não foi. E ele disse que depois ainda voltou lá várias vezes para ver se ele se lembrava do caminhão, que disseram para ele que foi um caminhão que pegou. Não se lembrou. Então, essas memórias cruciais, elas podem ser apagadas por determinados momentos, tá? Mas as memórias, todas, elas ficam, elas permanecem. Quem sou eu, o que fiz, como fiz, quando fiz, tudo isso é ponto de referência para você. Ainda diz aqui, apenas mudou de estado, mantém sua essência, suas memórias, tristes ou alegres, mantém seu caráter, com certeza. Despertar no mundo espiritual. Aí o despertar no mundo espiritual vai muito da vida que você levou, vai muito da seriedade que você levou o seu corpo. O espírito, entre aspas, tá, gente, acorda do outro lado da vida. Tá? Ele, de repente, ele pode amanhecer, ele pode acontecer do outro lado da vida completamente lúcido. Ele pode realmente acordar, como a gente acorda de manhã e se lembrar de tudo. Mas pode também ficar, por razões de necessidade, dormindo por um determinado tempo. Ou, pelo menos,
ter alguma coisa, alguma orientação, algum pitaco, algum lembrete, como acontece muito dos espíritos chegarem na nossa casa, espíritas, e serem orientados. Você não viu que alguma coisa mudou? Alguma coisa pode ter mudado. E ele vive o presente. Não, eu não me lembro disso, não. Eu vou contar uma coisa que eu já contei muito aqui. Talvez eu seja até repetitivo, vocês me desculpem. Numa das manifestações, lá na nossa mesa mediúnica, foi constatado que tinha uma pessoa, estava sendo atendido pelo esclarecedor, uma pessoa que estava dentro do quarto. Estava sentado na cadeira, dentro do quarto. A mente dele cristalizou dentro do quarto. Deve ter morrido, sentado ou deitado, mas cristalizou naquele momento. E aí o esclarecedor começou a conversar com ele, por que ele não saía dali do quarto. Ele disse, não, eu vou sair, mas eu estou esperando minha mulher chegar aqui para falar com ela. Aí o esclarecedor falou assim, mas você não notou que você falou com a sua mulher? O esclarecedor não sabia disso, ele deu um impulso só. Você não se lembra que você falou com a sua mulher e sua mulher não respondeu? Aí ele respondeu, olha como é que interessa ao espírito ficar naquela situação. Ele percebe que tem alguma coisa e não quer dar o outro salto. Aí ele respondeu para ele assim, mas minha mulher é assim mesmo. Minha mulher, quando a gente briga, ela fica fingindo que não me conhece. Ela não me responde. Então, o que acontece? Por ele vai ficar ali naquele quarto até... Se bem que ele já não está no quarto. Ele, para ser atendido, provavelmente, ele já foi resgatado do quarto e está já dentro da nossa casa espírita, sendo tratado. É óbvio que o pensamento dele cristalizou ali no quarto e, para ele ainda está no quarto. Mas ninguém vai chegar e dizer para ele, não, olha, você não está no quarto, você está aqui. Há de se ter todo carinho, todo respeito, toda fraternidade, respeitar até ele por si só descobrir ou permitir que a gente possa dar um passo seguinte, de mostrar a ele que ele não está mais no quarto, tá entendendo? Mas vocês vejam que muitas vezes o espírito ele se acovarda e não... Aí depois ele perguntou, o esclarecedor tentando descobrir quanto tempo ele já estava no quarto, por datas que ele se lembrava, etc. Ele já estava no quarto, sem o corpo físico, há 35 anos. Então, vocês vejam que é uma coisa complicada o despertar no mundo espiritual. Nem todo mundo desperta como se estivesse acordado. Por isso que eu botei o acordar primeiro, que ele não vai acordar, né? Ele vai despertar. Mas eu usei o acordar porque muitos acordam já com o tempo passado. O espírito acorda do outro lado da vida. Sua percepção desse despertar dependerá do seu grau evolutivo e, óbvio, do seu estado de moralidade que teve enquanto viveu a vida física. A vida de moralidade e a percepção da vida espiritual, isso é de cada um, gente. Ninguém pode abrir a cabeça do outro e dizer, estuda a doutrina que você vai saber de alguma coisa. Estuda o catolicismo que você vai saber de alguma coisa. Vai para a reunião protestante que você vai aprender. Ninguém vai fazer isso. A pessoa é que tem que dar o seu passo. A pessoa é que tem que ter a sua vontade. Porque, senão, ele passa para lá na sua integralidade, como se não tivesse passado. Sua percepção nesse despertar dependerá do seu grau evolutivo e, óbvio, do seu estado de moralidade que teve enquanto viveu a vida física. Uns despertam com serenidade, outros em lastimável estado de confusão mental espiritual. Confusão mental, tipo assim, mas eu estou... Onde eu estou? Vamos dizer que ele esteja no próprio quarto. Por que eu estou aqui no quarto e ninguém entra? Ou então ele acorda num leito de hospital.
por que eu estou no leito do hospital? Se eu não senti nada, eu estava bem, eu estava em casa vendo televisão. Então, vocês vejam que é muito complicado. E eu acho que a gente, todos nós, deve amadurecer, embora sejam novos, a pessoa seja nova, né? Ah, eu tenho 30 anos, não preciso pensar em morte. Como não precisa pensar em morte? A pessoa, por acaso, não morre com 30 anos? A pessoa só morre com a minha idade, com 86 anos? Não. Morre-se quando chegar a hora. Então, toda hora é hora da gente aumentar o nosso estado de despertamento. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Quem são meus filhos? Quem é minha mulher? Quem é Deus? Quem é Jesus? Como é que eu estou fazendo minha vida? Como é que eu estou levando minha vida? Que é justamente esse estado vibratório esse estado de moralidade é que vai facilitar o seu acordamento, o seu despertamento no mundo espiritual. Uns despertam com serenidade, outros em lastimável estado de confusão mental, espiritual, todavia sempre necessário o seu revezamento. E outra coisa, que é bom a gente deixar bem combinado aqui, tá, gente? Deus não castiga ninguém. Se uma pessoa passa para o mundo espiritual de forma complicada, né, com confusão mental, não é Deus que está castigando ele. É o estado vibratório que ele vivia. E ele vai para o estado vibratório que ele viveu sempre. A ascensão no mundo espiritual de estado vibratório diferente não existe. Existe se você tiver direito. Se você já gravita num estado elevado materialmente. Senão você vai exatamente para onde você está nivelado. Então não existe castigo. Ele está sofrendo no quinto dos infernos. Está sofrendo no quinto dos infernos porque era uma pessoa que pensava o mal, cultivava o mal, né? Incentivava o mal, boca suja. É uma pessoa, enfim, que gostava de levar o mal, de fazer que o mal progredisse, pegava o celular, pegava o computador e repassava aqueles crimes horríveis que de vez em quando aparece que alguém manda para a gente, o cara matando o outro, tiro na cabeça, ele bota isso para diante, bota para a internet, em vez dele receber e botar aquilo no lixo, não, ele propaga o mal, quando a gente sabe que o mal não se deve dar atenção ao mal, porque o mal já é barulhento. Então, o mal faz barulho e ele se propaga por si só. Então, quando a pessoa recebe aquilo, ele deve se manter, botar aquilo no lixo, deixa aquilo dentro da lixeira. Para que eu vou propagar? Eu tenho que propagar o bem e tratar de fazer o bem, porque só não fazer o mal, você faz o bem, você faz... Não, eu não faço o bem, mas também o mal eu não faço. Isso não adianta, gente. Isso é argumento de trouxa. Me desculpe, isso é argumento de trouxa. Porque, na verdade, você não faz nem o bem nem o mal. Você está paralisado. Você está ocioso. Me desculpe, eu sou sincero. Eu estou aqui para falar com sinceridade, tá? Não quero atingir ninguém, mas não vou mentir, não vou contar historinha que não é para ser contada. Então, é isso aí. Deus não castiga ninguém. Se um espírito está em dificuldade, só tem um culpado. Ele próprio. Não foi pai, não foi mãe, não foi filho, não foi ninguém. Ele, que não soube se auto-administrar. Lurdinha, poderia ler para mim o título, porque a tarja aqui de interromper compartilhamento está em cima do... Você tem que arrastar isso, Eduardo, porque na minha aparece uma tarja preta que você Ah, botou também, aí. né? Também parece, eu não consigo arrastar. Não tem problema.
A libertação, acho que é a libertação do espírito. Ok, 2. 3. Acolhimento e socorro. Espera aí que o meu coisa não quer... Pronto. Os espíritos desencarnados, muitas vezes, podem ser recebidos por entes queridos, mentores espirituais ou equipe de socorro, especialmente aqueles em estado de perturbação. Isso é uma verdade. Os espíritos Agora saiu, a Eduardo. libertação do espírito, saiu, a libertação do espírito. 2. Acolhimento, socorro, espíritos desencarnados muitas vezes podem ser recebidos por entes queridos, mentores espirituais ou equipes de socorro. Isso é verdade. Os espíritos desencarnados podem ser recebidos por entes queridos, desde que esses entes queridos tenham nível e capacidade autorizado pela espiritualidade maior, estejam acostumados ao trabalho fraterno. Senão, ele também estará em confusão. E vou citar outro exemplo que eu já contei aqui, mas que é oportuno contar. Uma vez eu estava fazendo uma palestra lá na nossa casa espírita sobre prece. Me desculpe se eu conto as coisas repetidas, tá, gente? Mas eu não tenho um caminhão de casos para contar. Então, eu estava fazendo uma palestra sobre a prece e enfatizei a necessidade da prece, o valor da prece, como é bom orar, principalmente quando você está no desespero. E na hora que eu estava descendo, tinha uma pessoa, né, na minha frente que foi dizendo assim: aqui foi muito bom eu ter vindo aqui. Eu vou continuar a fazer minhas preces para minha mãe, que eu quero ver se ela me ajuda me ajuda no inventário, no meu inventário. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei: caramba, ela não entendeu. Ela não entendeu. Eu vou ter que falar com ela. Eu vou ter que ir devagarzinho, com todo cuidado. Eu esperei. Quando ela saiu da casa, eu fui lá e falei para ela, falei: olha só, você me desculpe, você estava descendo a escada e eu escutei, fui obrigado a escutar. Você disse que você faz prece, vai fazer prece e tem feito prece para a sua mãe ajudar no inventário, no seu inventário que está enrolado. É isso mesmo, eu tenho feito muito, tenho pedido todo dia com muita frequência. Eu falei: olha só, eu vou falar um negócio para você, você me desculpe, tá? Não, a sua mãe, com todo o respeito que eu tenho por você e pela sua mãe, a sua mãe era contadora? Não, não, senhor, não era contadora, não. A sua mãe era advogada? Não, também não. Minha mãe era de prendas do lar. Aí eu falei assim: ela, como prenda do lar, ela saberia desenvolver um inventário? Poderia ajudar no inventário? Não, ela só atrapalharia. Pois é, ela não ganhou superpoderes. Não faz isso, não, porque você está deixando ela desesperada. Você está contatando com ela para uma coisa que ela não tem a mínima condição de fazer, ela está agoniada. Ela regalou uns olhos. É mesmo? É verdade? Eu falei: é verdade. Se ela estiver, por alguma razão, em estado de perturbação, isso aumenta mais a perturbação. Então, por isso que diz aqui, os espíritos desencarnados, os parentes, podem, muitas vezes, nos socorrer, desde que eles tenham condições de socorrer. Por isso é que não é bom a gente pedir especificamente aos nossos parentes. O certo é você pedir a Jesus, você pedir a Deus, a espiritualidade que assiste a nossa casa, e eles se encarregam de distribuir o seu pedido para as pessoas parentes, porque é óbvio, que os primeiros acionados pela espiritualidade vão ser os parentes. Por quê? Porque eles têm intimidade com vocês, eles sabem mais das coisas da gente do que outra pessoa. Agora, você pedir diretamente é meio complicado, porque a pessoa pode não ter condição, pode não ter gabarito e ficar agoniada: meu Deus, ele está me entregando esse abacaxi, eu não sei resolver. Então, é o que eu digo aqui depois: colônias espirituais específicas acolherão e orientação tais espíritos recém-desencarnados. Tá? Vou seguir, tá? Revisão da vida.
cada espírito, isso está no ponto aqui que eu botei número 2, libertação do espírito. Revisão da vida. Cada espírito, por si só, passa por uma análise automática, é o automatismo da lei divina. Isso já não é a primeira, nem a segunda, nem será a terceira, nem será a última. Existem inúmeros livros, e as próprias outras religiões dizem isso, que você, quando você faz a passagem, você faz um exame de consciência. E a doutrina espírita, com mais propriedade, diz que quando você desencarna, imediatamente a primeira coisa que acontece com você é um filme que passa pela sua consciência automaticamente, processo através do qual poderá ocorrer uma oportuna análise das suas escolhas e consequências enquanto encarnado. Isso é automático, não tem como você evitar, faz parte do contexto espiritual, perispiritual e material. Você desencarnou, dispara na sua mente espiritual uma análise em que passa toda a sua vida em fração de segundo, coisas importantes, como se estivesse sendo assim uma antecipação dos seus problemas e das suas responsabilidades. Libertação do espírito, 3. Planejando o futuro, 5. Auxiliado por mentores, isto é, espíritos capazes na orientação e no auxílio a uma nova reencarnação, o indivíduo desencarnado poderá decidir por um período de aprendizado do mundo espiritual. Claro, você pode chegar lá e, se você tiver condições, você já ser convidado a trabalhar. Não é trabalho, às vezes, por exemplo, o próprio André Luiz pensou que fosse atender como médico lá. Não. Você vai atender barra pesada, lavar banheiro, lavar cozinha, trabalhar na cozinha, higienizar galpão, vestuário, onde a pessoa dorme. É claro que você, se tiver gabarito, tiver evangelizado, eles vão analisar e ver o que você pode fazer de melhor. Ninguém vai colocar você para fazer trabalho braçal se você tem capacidade para fazer um trabalho mais compatível, um trabalho mental. Então, auxiliado por mentores, isto é, espírito capaz na orientação e no auxílio a uma nova reencarnação, o indivíduo desencarnado poderá decidir por um período de aprendizado no mundo espiritual, buscando trabalho em tarefas do bem, preparando-se com todo o cuidado para uma nova reencarnação, de modo que esta seja mais produtiva e mais eficaz que a nossa última. Provavelmente, esse indivíduo que vai adentrar um trabalho no mundo espiritual, ele já tem uma panorâmica do que ele fez, ele já tem uma panorâmica do que ele precisa fazer no mundo espiritual, ele já se encontrou com as suas tarefas, com seus problemas, já sabe exatamente que, através das novas tarefas no mundo espiritual, ele está se preparando para uma nova encarnação. Ninguém vai trabalhar assim, sem razão. Você vai ser convidado a trabalhar em tarefas que possam lhe dar auxílio, possam provocar em você um progresso, de modo que você, numa próxima encarnação, você tenha sucesso mais do que você teve nessa agora. Eu vou beber uma aguinha aqui, tá? A desencarnação é um processo natural e necessário para o espírito se libertar do corpo físico, dando continuidade à sua jornada espiritual. Graças a Deus, gente, olha só, graças a Deus. Quem está falando isso é um homem de 86 anos, que daqui a pouco pode estar desencarnado, e eu bendigo a minha próxima desencarnação, porque essa encarnação me proporcionou aprendizado, muito aprendizado,
Eu, quando tinha 20, 30 anos, eu era uma pessoa. Hoje sou um outro espírito. E se eu não tivesse tido uma encarnação, uma nova encarnação, eu continuava como estava no mundo espiritual, com carências, dificuldades, que eu sei por que eu sei que eu tinha carência e dificuldade? Porque eu tive muita dificuldade de viver até os 20 e poucos anos. Muitas. Produto de quê? De castigo de Deus? Isso não existe. Produto da minha cabeça. Produto da minha cabeça. Eu não tenho vergonha de falar, gente. Eu não tenho vergonha de falar. Não tenho vergonha. Eu sou o que sou e pronto. Ponto final. Livro dos Espíritos. Vamos adentrar em duas coisas do Livro dos Espíritos, que eu gosto sempre de pegar o Livro dos Espíritos para a gente se situar bem dentro da doutrina. Tá? Percepções, sensações e sofrimentos. Pergunta 237. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma, espírito, as percepções que tinha quando encarnado? Sim, além de outras que não dispunha, porque o corpo as impedia. O corpo impede você usar muita coisa que você vai perceber como espírito. A inteligência é um atributo que tanto mais livre se manifesta no espírito, quanto menos entrave tenha de vencer. O corpo humano, embora seja um instrumento ótimo para você viver, para você trabalhar, para você desenvolver a sua encarnação nessa vida, ele tem entraves próprios da sua formação, né? Que vão influenciar na sua encarnação, que são necessários a você, essas limitações. Né? Você não pode fazer da vida o que você quer, por isso que você nasce com limitações. Espíritos desencarnados sabem tudo? Os desencarnados sabem tudo? Eu posso perguntar tudo para espírito desencarnado? Só pelo fato de ele ser desencarnado, ele vai saber tudo? Pergunta 238. Os espíritos sabem tudo? Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Quanto mais perfeito foi o espírito, mais já percebeu, mais estudou, mais aprendeu, mais teve boa vontade. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Isso é fácil a gente constatar no convívio da nossa massa social diuturnamente. Né? Pergunta 244. Os espíritos veem a Deus? O fato do espírito ir para o mundo espiritual, ele vai ver Deus? Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Então, vocês notem que nessa resposta tem duas coisas. Além de ver, tem que compreender. Deus é alguma coisa que eu preciso compreender, talvez antes de ver. Os inferiores o sentem e o pressentem. Os inferiores sentem que Deus existe, principalmente quando ele está no mundo espiritual, mais do que quando ele está no mundo material, porque no mundo material ele é pressionado por outras diretrizes, e pressentem que existe um poder maior. B. Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? Ela, a ordem, não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é necessário ser digno disso. É óbvio, gente, que nenhum espírito vai vir, que não tenha graduação, que não tenha entendimento, que não tenha capacidade moral, intelectual, vai ver Deus. Não é por aí. Não é pelo simples fato de você foi para o mundo espiritual, Deus, porque é uma potência que a gente não sabe nem dimensionar. No mundo espiritual, são camadas de vibração. Se eu estou vibrando numa faixa que eu consigo ver só inferiores, como é que eu vou ver superiores? É uma questão de vibração mental. É como se você começasse a falar comigo. Eu nunca gostei de física, nunca gostei de química. É como se você dissesse assim, Eduardo, presta atenção aí, depois você faz um resumo para mim sobre física e química. Você vai falar 3 horas, eu não vou pegar nenhuma vírgula, porque eu não gosto, não conheço,
Não quero conhecer, tenho raiva de quem conhece. Então, a mesma coisa é o entendimento do Pai. Não tem como eu morrer e já estar num estágio tal que eu vejo o Pai e compreendo quem é o Pai. Suas ordens são transmitidas por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. A grosso modo, vocês que trabalham numa firma onde tem um diretor, onde tem um presidente, e eu trabalhei na Petrobras há muitos anos, eu fico imaginando, era a mesma coisa que eu chegasse de manhã, em vez de ir para a minha sala, lá no sexto andar, fosse lá para o gabinete do presidente, lá no 22º andar, abrisse a porta e dissesse: oi, presidente, tudo bem? Você tem alguma coisa para falar comigo? Ele ia olhar para mim com a maior cara de bobo e dizer: eu nunca te vi mais gordo, não sei nem se você é empregado da Petrobras. Pode ir para a sua sala, se é que você é empregado da Petrobras, que quando chegar a hora eu mando minha secretária falar com a secretária do seu superintendente, e o seu superintendente, através da secretária, vai fazer você entender as minhas ordens. É a mesmíssima coisa. Se você colocar, em vez de você botar andares e botar diferença administrativa, né, você vai entender que existe diferença vibratória e vai entender que Deus não é para estar dando ordem, ele não tem como, e você não tem como receber uma ordem divina. Suas ordens são transmitidas por intermédio dos espíritos imediatamente superiores. Estamos encerrando. Agora, resumo do estudo face à pergunta inicial. Resumo do estudo face à pergunta inicial, que é aquilo que eu mencionei, né? Desencarnei, e aí? Então, um resumo rápido. Quais fatores preponderam na experiência após a desencarnação? A forma como o espírito viveu sua vida física. Isso é fundamental. É preponderante. De acordo com a minha desencarnação, será de acordo com a maneira como eu vivi a minha vida física. B. As escolhas e ações que o espírito tomou durante a vida. As minhas escolhas é que vão determinar o caminho, o estágio, o estado vibratório, aonde eu vou parar, até onde eu vou ascender, até onde eu vou poder ver, de acordo com as escolhas que eu fiz durante a minha vida material, durante a minha vida mental. C. O grau de evolução espiritual do espírito, que é o produto de tudo que eu pensei, de tudo que eu falei, de tudo que eu li, de tudo que eu das minhas obras. Então, das minhas obras é tudo que abrange pensamento, palavra, tudo. D. A doutrina espírita oferece uma visão otimista e equilibrada da morte, pois considera esta uma oportunidade para o espírito crescer e se desenvolver. Finalizando, boa tarde, boa semana, seja Jesus com todos os corações, seja Jesus em todos os corações e mentes. Vou interromper o compartilhamento, se o meu mouse permitir, que ele não está querendo. Aqui